Tá no ar o Refil, é o jazz que toca. Muito bom dia! Pra você que tá ligado por aqui, tá louco pra se informar, pra ficar cheio de assunto nesta quinta-feira, dia 9 de abril de 2026. Vamos que vamos! E hoje o meu bom dia vai pro Joaquim. Ele tem 2 anos e escuta o programa junto com o papai ou com a mamãe. Eu não soube distinguir porque o nick do papai ou da mamãe do Joaquim aqui no Spotify não faz sentido nenhum. Mas o Joaquim tem 2 anos e todo dia quer ouvir o muito bom dia do tio. Então, Joaquim, esse é pra ti. Presta atenção, Joaquim. Ou melhor, diz pros teus pais prestarem atenção, porque uma das coisas que eu quero falar hoje é sobre o que acontece quando o filho do influenciador cresce. Sabe? Aquela criança que o pai ficou filmando, que a mãe ficou mandando fazer não sei o que, trend. Pois é, essa criança um dia vira adulto. E aí, meu irmão, aí a gente vai falar de sharenting, que é essa a palavra, né, que mistura parenting com share, que é compartilhar sendo pai, sendo mãe, ganhando dinheiro em cima da vida das crianças. Então, ó, Joaquim, se teu pai faz isso, ó, presta atenção pra depois tu, ó, morder ele no futuro. Em seguida, tem outro artigo lá da New Yorker também. Hoje é tudo New Yorker aqui no Refil. A gente vai falar de por que o ser humano tem esse ódio da tecnologia. Claro que a gente não odeia a tecnologia, mas a gente quer destruir a tecnologia. A gente acha que a tecnologia é nosso inimigo, que ela vem pra acabar com a nossa vida, que ela vem pra roubar o nosso emprego. Em alguma medida é verdade. E esse artigo da New Yorker recupera a nossa relação histórica com as novidades tecnológicas. E a gente vai falar disso aqui. O programa hoje tá bom. Deixa eu fazer o refil do meu café primeiro. E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Tudo bem? Ó, eu disse que quando batesse 100, né, apoiadores lá no Apoia-se, eu ia subir o valor. Só que aí a galera se mobilizou e bateu, agora tá com 113. Então eu me passei, 13 pessoas entraram ali, né, com o valor, né, o valor antigo, digamos assim. Mas como eu ainda não defini o que eu vou entregar, eu quero subir o valor, mas eu sou esse cara, tá? Eu sou esse cara, eu acho que eu não mereço nada que eu tenho, eu acho que eu tô enganando todo mundo o tempo todo, algumas pessoas chamam de síndrome do impostor, e eu acho que todo mundo se sente assim em alguma medida. Então, eu não quero simplesmente subir o valor só porque bateu ali 100 apoiadores, eu quero poder entregar algo novo. E aí vieram algumas sugestões lá do grupo dos apoiadores, né, que quem é apoiador participa. Como, por exemplo, o Vladimir falou que a gente poderia fazer um meet mensal, todo mundo, só quem apoia, né? Eu tenho pensado em escrever uma newsletter também. Eu posso fazer um episódio que só vai aparecer no perfil do Spotify de quem apoia, uma coisa extra. Então, antes de eu decidir o que vai ser feito, eu vou manter os 10, mas assim, é por pouco tempo, tá? Eu devo decidir isso aí nos próximos dias e aí logo já derruba esse valor de 10 conto aí por mês e vou subir pra 20, tá? E aí quem tá pagando 10 vai seguir pagando 10, é evidente, né? Tá ali, o cara chegou primeiro. Agora, quem entrar depois vai pagar um pouco mais e vai ter benefícios, ok? E quem pagou 10 também vai ter os mesmos benefícios. Esse é o ponto. Então, dito isso, vamos tocar ficha por aqui, porque hoje eu peguei tudo na New Yorker, tá? Gosto muito da New Yorker. Sugiro que você dê uma zapeada na New Yorker. E aí, é um site que tem, né, seus bloqueios. Você não pode ler o que você quiser, a hora que você quiser. Mas se você for ali no grupo Refil 1 ou Refil 2, que são os grupos onde eu mando, né, no WhatsApp, as notícias do dia, só eu falo, ninguém manda mais nada ali. Tem na descrição do grupo um sitezinho pra você colar os links dos artigos que você quer ler, em qualquer site que seja, e ele burla o bloqueio. Então, é isso. Eu acho que a informação e as histórias deveriam ser de acesso geral. Então, até alguém me punir aí por estar fazendo propaganda desses desses dribladores de paywall, a gente vai indo, tá? Porque esse artigo aqui, esses 2 artigos me chamaram muito a atenção. E a New Yorker é muito boa nisso, né? Em textos longos, provocativos, reflexivos. Esse primeiro aqui fala justamente sobre o sharenting, né? Porque, assim, o que a gente consome na rede social, a vida do fulano, os stories da ciclana, a rotina do beltrano, tudo isso é um conteúdo inofensivo, né? Que chega até a gente ali pelo algoritmo, mas por trás existe uma indústria do conteúdo. Giram bilhões de dólares ao redor desse tipo de audiência, né? Que consome vídeos curtos nas redes sociais.
E tem dentro desse mercado essa indústria específica que transforma em produto justamente a infância, tá? E ela é muito mais sofisticada do que parece, é o chamado sharenting, né? A mistura de parenting com share, né? Compartilhar com paternidade, né? Que é o hábito de pais influenciadores de documentar e monetizar a vida dos filhos nas redes sociais. Então os caras filmam tudo que acontece, né? E essa reportagem aqui da New Yorker analisa um novo livro que está sendo publicado lá nos Estados Unidos sobre esse tema, e ele chega a umas conclusões que são bem perturbadoras a respeito da vida de quem tem uma câmera apontada para si o tempo todo. Os números, tá? Envolvendo esse mercado aí são impressionantes. Canais de família no YouTube chegam a 10 milhões de inscritos. Acordos com marcas para fazer propaganda que aparecem os seus filhos, né? Os filhos dos influenciadores rendem milhões de dólares por ano para essas pessoas. Uma das criadoras mais populares lá dos Estados Unidos patrocinou a primeira menstruação da filha pré-adolescente com uma marca de absorvente. Outra influenciadora nomeou o 7º filho dela de Disney. Já avisando, né? A publi. E 7 filhos por quê? Porque ela quer ter 7 filhos? Pode até ser, mas também pode ser porque aí ela tem durante muito tempo garantido o seu ganha-pão, né? O conteúdo desses influenciadores de sharenting, né? Desses pais influencers, ele é na sua maior parte até meio banal, né? São unboxings, é um vídeo da criança indo no dentista lá, né? Fazendo um lip sync ali, cantando na cozinha. Mas ele funciona justamente porque tem uma fatia significativa da audiência formada por crianças, adolescentes e pais que vivem em casas que eles não consideram as ideais, né? E acabam assistindo a vida perfeita dessas outras famílias. O problema é que a lógica do algoritmo pune o ordinário e recompensa o extremo. Então isso faz com que pais busquem cada vez mais situações extremas, chocantes até, para poder gerar audiência com seus vídeos. Vídeo que tem nariz sangrando, braço quebrado, visita de emergência ao hospital geram muito mais visualizações do que os dias tranquilos, é óbvio. Uma influenciadora, citada aqui nesse artigo, chegou a filmar o filho tendo uma convulsão de febre, enquanto o outro filho dela, o irmão do moleque, ficava chorando no fundo. E ela não só satisfeita em gravar, ela fixou o vídeo no topo do perfil, né? Então, assim, tem um incentivo aí, perverso por trás desse negócio. Porque quanto mais intenso o sofrimento, maior o retorno financeiro através da audiência. Tem também uma camada ainda mais sombria, tá? Pesquisas mostram que pedófilos compõem uma parcela perturbadora da audiência de conteúdo infantil e de família nas redes. E com a chegada da inteligência artificial generativa, imagens e vídeos dessas crianças passaram a ser usados para produzir material de abuso sexual. No mês passado, um júri lá nos Estados Unidos, você ouviu aqui, né, condenou a Meta a pagar quase 400 milhões de dólares por falhar na proteção dos menores. Eles vão recorrer, mas é fato que existem brechas. Alguns estados americanos tentaram criar proteções legais para os kidfluencers, né? Illinois, né, o estado cuja capital é Chicago, foi o primeiro em 2023, exigindo que uma porcentagem dos lucros seja depositada num fundo até os filhos completarem 18 anos. Ou seja, o pai ganha o dinheiro, mas precisa depositar pro filho, porque afinal de contas é o filho que tá aparecendo, né? Lá no estado do Utah se criou uma fórmula matemática para calcular quanto cada criança merece receber. O problema é que essas leis, né, em geral, dependem da disposição dos filhos de processar os próprios pais, né? E colocam os mesmos pais aí como responsáveis pela contabilidade, pelos fundos. Então, a raposa continua ganhando galinheiro, né? Aqui no Brasil a gente teve um caso recente, agora eu não vou lembrar quem era, meu. Puxa vida, me ajuda aí. Pode ser a Larissa Manoela, que processou os pais depois de adulta porque se sentiu, né, explorada pela sua imagem quando criança. Enfim, não me lembro. Mas o que torna toda essa discussão, né, ainda mais difícil é que essas leis, elas favorecem o direito dos pais sobre os filhos, né?
Uma criança não pode alegar direito à privacidade contra a própria mãe, né? Ele não pode processar por difamação se o conteúdo é verdadeiro, mesmo que seja humilhante. À medida que esses filhos crescem e confrontam o que foi feito com as suas infâncias, descobrem que os instrumentos legais disponíveis são bastante frágeis. E essa reportagem, esse artigo aqui da New Yorker, ele termina com uma pergunta em aberto, né? Eu até separei aqui, ó. E se esconder os filhos das redes sociais virasse símbolo de status, ao passo que expor os filhos nas redes sociais seja motivo de vergonha? Talvez seja um conceito assim que a gente precise alcançar no futuro. Porque realmente, as crianças não são protegidas pela lei da exploração que os próprios pais fazem da sua infância. Desde o momento que eles nascem, até a menina que menstruou e a mãe fechou uma publi com um absorvente, o menino que, enfim, vai pra escolinha de futebol e a mãe consegue costurar um publi com uma marca de material esportivo. São, de fato, famílias criando fazendas de crianças, né, e explorando essas imagens para ganhar dinheiro. Agora, como tudo no mundo, quando se torna excessivo, vira mico. Eu acho que a gente pode cravar que, eventualmente, as pessoas que expõem demais os seus filhos vão ser taxadas de ridículas, né? Não vai ser cool, não vai ser mais legal você expor tanto a sua vida. A gente já vê movimentos assim no mundo inteiro, onde há privacidade, os perfis fechados, aquilo que a gente não mostra acaba agregando muito mais valor do que aquelas pessoas que contam tudo que estão fazendo. Eu já usei a lógica da escassez para explicar várias coisas, e aqui é a mesma coisa. No momento que todo mundo se mostra demais, o que passa a ter valor é quem se mostra bem pouquinho e preserva a sua privacidade. Esse sim, um ativo de muito valor no futuro, especialmente num futuro cada vez mais hiperconectado e onde a nossa pegada digital e as coisas que a gente gosta e as coisas que a gente faz e as coisas que a gente posta vão entregando cada vez mais alimento para essa máquina do algoritmo. Vamos para o próximo assunto. Agora vamos falar um pouco sobre por que odiamos a tecnologia, né? A gente sempre tende a olhar para a novidade, assim, com alguma desconfiança. Eu me lembro que quando eu estava na faculdade de jornalismo, tinha uma capa do New York Times, lá do final do século XIX, 1800 e qualquer coisa lá, onde o New York Times fazia uma projeção da quantidade de cocô de cavalo que se acumularia nas ruas caso a prefeitura permitisse que as carruagens comportassem mais cavalos. Essa era a grande novidade tecnológica, né? Umas carruagens que dava pra botar mais animais pra puxar, e aí o New York Times de cara já disse que isso ia ser ruim. Isso tá em tudo, tá? Em algum momento da história alguém olhou para uma novidade, né, tecnológica e pensou que tinha que destruir, que aquilo não poderia se criar, que deveria frear o progresso. E esse impulso é muito mais antigo e muito mais universal do que a gente imagina. Ele não começa nessa capa do New York Times, né? Ele começa há muito tempo antes. E é justamente esse livro que acabou de ser lançado lá nos Estados Unidos, chamado Techno-Negative, e que foi resenhado pela New Yorker, que é onde eu peguei essa história aqui, traça essa história do começo da civilização até os dias de hoje, né? E conclui que o ódio pela tecnologia, que a aversão pela novidade é uma tradição humana. Um dos exemplos mais famosos, tá, são os luditas, que eram tecelões ingleses do século XIX, que destruíram máquinas amarteladas, porque elas ameaçavam os seus meios de vida. Os caras estavam ali costurando a mão e daqui a pouco vem as máquinas. O que ele vai pensar? Porra, esse negócio vai acabar comigo, vou lá acabar com ele primeiro, né? Mas o livro vai muito além dessa história, tá? Ele conta vários outros casos. Como, por exemplo, em 1830, em Paris, manifestantes usavam porretes para destruir milhares de lanternas a gás nas ruas, porque eles viam a iluminação pública, essa novidade em Paris, como uma forma de vigilância estatal.
Olha que loucura. Em 1980, bem mais recente, um grupo de trabalhadores de tecnologia ateou fogo em arquivos magnéticos e programas de computador em Toulouse, também na França, descrevendo o ato como sabotagem inteligente contra os perigos do mundo digital. A tese desses caras aí, desse grupo, chamado Clodo, né, é que eles viam esse registro e esse acúmulo de dados a respeito das pessoas como uma prisão existencial. Então essa resistência à tecnologia, né, ela não começa na Revolução Industrial, né? Ele é muito mais antigo. Os gregos antigos tinham até uma palavra para o fazer técnico, né, que é a palavra techne. E ela carregava várias conotações negativas, né? Eles temiam que as máquinas deslocassem a humanidade do centro do mundo. E o grego tinha o ideal humano como a centralidade. Os deuses eram humanos, né? Ou tinham pelo menos corpos humanos. Zeus tinha um corpo humano musculoso. Atena tinha um corpo humano belo também. Então, as estátuas gregas, os afrescos, todos eles valorizavam a forma. Então, a palavra techne, para explicar o fazer técnico, né? A tecnologia, ela tinha essa conotação negativa justamente porque eliminava o ser humano. E o grego via isso como algo quase demoníaco. A própria Igreja Católica, né, medieval, claro, sempre associou a tecnologia ao pecado do orgulho. E até um rei africano, lá no século XIX, recusou vários presentes tecnológicos dos britânicos, relógio, caixinha de música, porque ele reconhecia que aceitar essa tecnologia no seu reino era o primeiro passo da colonização. Então o fio que conecta todos esses episódios aí é a disputa sobre o que separa o humano da máquina. O movimento trabalhista, vale a pena falar dele aqui nesse assunto, ele sempre travou duas batalhas simultâneas, né? Que era resistir a ser substituído por máquinas e resistir a ser tratado como uma. Então, quando a tecnologia prova que gera mais lucro do que um trabalhador, ela passa a ter mais proteções legais do que o trabalhador. Em Viena, para dar um exemplo, no século XVII, tinha uma lei prevendo a amputação da mão para quem mexesse nas lanternas das ruas. Já pensou? Então esse livro aí, como é que é o nome do livro? Techno-Negative. Esse livro divide a resistência à tecnologia em três categorias. A categoria soberania, que é quando o Estado regula ou proíbe a tecnologia. A categoria revolta, que é quando os indivíduos a sabotam. E a categoria retirada, que é quando as pessoas simplesmente optam por sair do sistema tecnológico. Abolição, eu não vou mais usar. O autor desse livro propõe que a gente encontre um equilíbrio num conceito chamado tecnoabolicionismo. Não é necessariamente destruir as tecnologias, mas destruir a aura de inevitabilidade que as cerca. Deu para entender? A ideia de que o progresso tecnológico é uma força natural e inexorável, né? Ou seja, a gente não vai parar de usar a tecnologia, mas a gente vai se desvencilhar da necessidade absoluta de usá-las. Nenhuma das revoltas aí, documentadas no livro, como essas que eu falei na França, aí, nos anos 80, né, na França, enfim, na Inglaterra também, na própria Grécia, nenhuma delas teve sucesso duradouro. Né? Os luditas, esses ingleses, foram derrotados eventualmente. O grupo Clodo, esse que botou fogo lá nos computadores na França nos anos 80, não impediu que o mundo evoluísse para o que a gente tem hoje, que é justamente uma versão anabolizada do que eles tinham lá em 1980, né? Os gregos, apesar de toda a desconfiança lá com a techne, eles não conseguiram segurar a história, mas o ponto do livro não é oferecer um manual de como vencer a tecnologia. É lembrar que esse desconforto que você sente diante da inteligência artificial, das redes sociais e da vigilância algorítmica, ela tem milênios de idade. Você, nós não estamos sozinhos, a gente está numa tradição. E talvez isso por si só já vale alguma coisa. Vai seguir alimentando a nossa pulga atrás da orelha. Essa nossa capacidade de olhar com desconfiança para o novo. Dia desses, eu dei uma palestra para uma rede de escolas de Portugal e eu fui questionado sobre como eu imagino a escola do futuro. E tu sabe como é que eu imagino a escola do futuro? Eu acho que a escola do futuro é muito mais parecido com a escola do passado. Eu acho que o futuro que a gente deveria construir é muito mais parecido com um passado que a gente deixou abandonado lá atrás.
Porque a escola do passado, ela era muito mais conectada com as pessoas da sala, muito mais conectado com as famílias da comunidade, muito mais focada no exercício físico, no artesanato manual. É claro que existiam lógicas pedagógicas que hoje já não funcionam mais, mas eu tenho certeza que essa proximidade que existia no passado gera frutos muito melhores do que encher uma escola de telas. Quando a gente promove a interação 100% tecnológica, a gente afasta o ser humano daquilo que mais importa. E o que mais importa nas nossas vidas mudou muito pouco ao longo do tempo. Então, esse passado que a gente abandonou, é nele que está as respostas para o futuro que a gente deveria construir, de maior conexão, de maior proximidade, de maior interesse no próximo, e não dessa distância alimentada justamente pela tecnologia que veio para facilitar a nossa vida. Refilzinho de hoje vai ficando por aqui, te convidando para voltar amanhã no Sextou do Refil. Às 6 da manhã tem programa no YouTube, no Spotify, né? Você vai lá, compartilha, escuta, comenta, participa, manda sinal de fumaça. Se quiser falar comigo, arthur@arturdeverdade.com é o meu e-mail, tá? Vou passar a usar o meu e-mail pessoal aí pra trocar ideia com a galera. Agora, se tu quiser conversar comigo real time, WhatsApp, se torne um apoiador, considere fazer isso. Vai lá em apoia.se/refilpodcast por R$10 por mês, por pouco tempo, porque vai subir o valor, você pode fazer parte do grupo Refil Livre, além de ajudar a financiar este programinha, tá bom? E ali no grupo ali é papo furado, tá? É uma galera que eventualmente vai falar sobre livros, sobre cinema, sobre coisas interessantes, mas às vezes os caras também caem nos papos furados, né? Que você não é obrigado a participar. Mas ali tá a galera. Hoje são no grupo 92 membros. Bastante gente, hein? Ah, que legal. Comunidade vai se criando devagarzinho. Coisa boa. Amanhã tem mais Refil. Fui. Tchau.